Oi, nossa receita de hoje é uma empada fit de frango que fica uma delícia e ainda pode ser congelada. Bom, em uma panela eu vou começar com o recheio, tá? Então eu vou colocar mais ou menos 1/3 de xícara de azeite e vou deixar esse azeite dar uma leve aquecida. Logo em seguida eu vou entrar com mais ou menos meia cebola picada e 4 dentes de alho. Eu gosto de deixar bem picadinho, tá, gente? Que é pra ele não aparecer muito no recheio. Vou dar uma refogadinha, vou deixar essa cebola suar um pouquinho e posso entrar com os meus temperos. Eu coloquei páprica doce, gengibre, cúrcuma e um pouquinho de sal. O gengibre dá um gosto no nosso frango. Agora eu já posso entrar com o meu frango depois de dar uma refogadinha. Meu frango já tá cozido e já tá previamente desfiado. Vou mexer bem para incorporar os temperos com o frango e deixar ele pegar esse sabor que vai ficar bem gostoso no final. Uma coisa que eu gosto de colocar para deixar o meu tempero úmido também, no caso aqui eu vou usar um tomate italiano picado, sem semente, tá? É importante que vocês tirem a semente. Vou deixar ele... eu não vou deixar ele refogar muito, tá? Porque eu quero que ele mantenha os pedacinhos. Aí eu coloquei uma colher de extrato de tomate e vou usar uma xícara da água do cozimento do frango. Ele vai ajudar a deixar o tempero úmido, mas eu não quero colocar muita água, tá? Então eu vou deixar essa água dar uma leve apurada, vou deixar reduzir um pouquinho e tá pronto. Vou deixar esfriar e vou acrescentar 3 colheres de creme de ricota. Quem quiser pode usar requeijão também, eu gosto do creme de ricota porque fica bem mais suave. Vou misturar bem e aí eu vou reservar esse meu recheio enquanto eu faço a massa. Tá vendo que ele não fica muito úmido, ele não fica com quase nada de água, ele fica bem cremoso. Bom, agora vamos para a massa. Eu vou começar com 400 gramas de batata doce. Eu assei essa batata para que ela não ficasse muito úmida. Vou acrescentar 2 ovos, cuidado, tá? Não faz igual eu e coloco o ovo direto na massa. Vou mexer bem, vou incorporar esse ovo na minha batata doce. Eu quero que os ovos e a batata doce sejam bem incorporados para eu começar a entrar com os outros ingredientes, tá? Logo em seguida, eu vou colocar 3 colheres de azeite. Pode colocar outro tipo de óleo, até pode, tá? Mas o azeite, ele vai dar um gosto legal na massa no final. Misturo bem e aí eu já posso começar a entrar com as minhas farinhas. Eu vou começar com mais ou menos 2/3 de xícara de farelo de aveia, farelo finos, tá? Desculpa. E 2 colheres de fécula de batata. Ou se não, quem não tiver fécula de batata pode usar amido de milho, conhecida como maizena. Vou misturar bem, colocar sal, pimenta do reino, porque a gente tem que temperar essa massa para ela ficar bem saborosa. E aí eu posso começar a entrar com a minha farinha de arroz. Eu vou usar 1 xícara de farinha de arroz, mas é importante que eu vá incorporando essa farinha aos poucos na minha massa. Pode ser, se sua batata doce estiver um pouco úmida, pode ser que você precise colocar um pouco mais de 1 xícara. Tá? O ponto da massa, ela não fica elástica, tá? Ela fica uma massa que a gente vai ter que modelar na mão. E aí eu vou mostrar pra vocês qual que é o resultado dessa massa. Então, aí no final, quando eu for colocar o restinho da minha farinha de arroz, eu vou colocar 1 colher de pó royal e vou misturar bem, tá? Tá vendo que ela fica uma massa que ela para de grudar na mão, mas ela continua uma massa um pouco úmida. Olha só, ela fica bem bonita, é uma massa bem maleável, eu posso usar ela para fazer empadão, posso fazer as empadas pequenininhas. Agora eu vou começar a montar as minhas empadas. Eu vou untar minhas forminhas, eu tô usando 2 tamanhos de formas aqui para mostrar para vocês. Tô untando com um pouco de azeite. Pego uma bolinha, começo a modelar na mão e aí eu posso colocar na forminha. A intenção é não deixar essa massa muito fina, muito grossa, desculpa. A gente quer que ela fique um pouquinho mais fina, para ela ficar mais delicada. Então você vai modelando, vai apertando, tenta deixar o fundo também mais ou menos na mesma grossura das laterais. Pode acontecer na hora de você estar modelando que ela fure um pouquinho, não tem problema, tá? É só pegar um pedacinho de massa e aí você só vai remendar e aí você vai arrumando com o dedo. Eu vou fazer isso com todas. E aí, a primeira coisa que eu faço é colocar toda a massa nas minhas forminhas, depois eu venho entrar com o recheio. Gente, lembra que eu tenho que colocar uma quantidade generosa de recheio, tá? Porque é a nossa empadinha. Depois que eu coloquei o recheio, aí eu faço outro disquinho de massa e aí eu vou cobrir, lembrando que eu tenho que lacrar, vedar
a junção das duas massas para essa minha empada não abrir na hora que ela for pro forno. Aí eu vou pincelar com ovo, aqui eu coloquei gengibre preto e gengibre branco, e aí eu vou colocar para assar. O importante é vocês colocarem o forno pré-aquecido, eu coloquei a mais ou menos 200 graus, e aí vai depender de forno para forno. Aqui em casa a gente levou 25 minutos para assar. E dá uma olhadinha, gente, douradinha, fica facinho de desenformar, olha só isso. Gente, curte nossa página, vai lá, segue a gente no Instagram, espero que vocês tenham gostado.